Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A Maqui Nóbrega nunca precisou seguir um caminho mais comum para viver uma vida extraordinária. Com um portfólio invejável desde a adolescência, ela transformou fãs sites em carreira, bastidores em palco e autenticidade em ativo de marca. Ela é sócia da EA Produções e uma das influenciadoras mais confiáveis do país. Ela é exemplo que dá para fazer barulho sem gritar, conquistar sem se encaixar e viver de verdade sem pedir licença. Apertem os cintos que a estrada da Maqui já começou. Maqui, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiras. Pode falar caroneira, já que a maioria é mulher? Já que a maioria é mulher, e pode. quando tiver 3 aí caroneiros, oi também, mas caroneiras. Gente, cacei Maqui na cozinha do Quinto. Sim. Fui lá, Sim. porque eu falei, gente, quero gravar com o Maqui. O Maqui é um fenômeno. Nossa. É um fenômeno. Eu falei na abertura que a sua influência é assim, você é uma das maiores, com mais credibilidade, influenciadoras do Brasil. Parabéns, Maqui. Obrigada. Eu sou tão pequenininha, né, assim, comparado com outras pessoas, de número. Sim, mas... De altura não, eu sou grande também. Não, mas de número, né, de número, mas eu concordo, eu vou concordar com você. Mas eu acho impressionante. E você se descreve como alguém que não faz muitos planos. Zero. Já vi você falando eu sou horrível. Isso. Não e sei. Como é isso na carreira? Com um exército de pessoas dizendo, planeje meta, faça meta. Eu ignoro o exército. É porque, assim, eu não sei fazer. Não sou estratégica, nunca fui, não... Pra mim é muito difícil fazer planos. Se você me perguntar assim, o que você vai estar fazendo daqui 5 anos? Pra onde você vai viajar no ano novo? Não sei. Tipo, eu sou muito não sou impulsiva, mas eu não sei, eu tenho um problema com comprometimento. Terapia. Vamos lá? Então, por exemplo, minha festa de aniversário, vou te dar um exemplo. Eu ia fazer 40 anos, eu falei, vou fazer uma festa pela primeira vez, uma festa grande. Pensei lá no final do ano passado, foi em março, mas eu pensava assim, gente, mas e se no dia eu não quiser ir? Calma, se eu não quiser ir na comemoração... Tipo assim, eu tenho um problema de me comprometer com uma coisa daqui muito tempo. Porque eu não sei se eu vou querer fazer essa coisa. Então eu não sou muito planejadora, porque se eu planejo um negócio... Porque eu não sei planejar também, mas eu sinto que se eu planejar um negócio hoje para daqui 6 meses, eu não sei se eu vou querer. Eu não consigo nem planejar menu pra semana. Porque eu penso, eu não sei se eu vou querer comer na quinta-feira, sabe assim? Tudo bem, mas entende? por exemplo, você é uma criadora de conteúdo. Sim. Grande parte do sucesso da criação de conteúdo é a constância. Não sei. Você acha que não? Eu acho, assim, eu falo de um lugar onde eu já faço isso há muitos anos, né? Então, você nunca largou? Nunca larguei, mas a constância varia muito e variou muito nesse período, assim. Tipo, já teve época, é que aí, assim, muito, né, uma grande parte desses 13 anos em que eu crio conteúdo, eu tava só atrás da câmera. Quando eu vim pra frente da câmera, mas mesmo quando eu tava atrás, a gente já teve épocas, eu e a Carol, minha sócia, que a gente postava 3 vídeos na semana. Aí a gente passou pra 2, aí depois a gente voltou pra 3, aí ficou 1. Aí hoje em dia vídeo novo sempre que fizer sentido. Então, assim, eu acho que a constância é importante, porque eu nunca realmente abandonei, mas... Essa constância, tipo, tem que postar todo dia, porque o algoritmo tem que não sei o quê, isso a gente nunca ouviu muito, assim, sabe? Você não se importa, por exemplo, eu vou postar no primeiro story do dia pra subir. Não! Tá. Assim, zero, a única coisa que eu vejo, assim, de insights que eu vejo pra me planejar é o melhor horário pra soltar vídeo no YouTube. Só. De resto, eu vou postar a hora que eu quiser, se eu quiser. Tem dia que eu não posto nada, tem dia que eu posto um monte de coisa. Então, assim, é um jeito arriscado, eu acho, de trabalhar. Sim. Mas que hoje, agora que eu já me considero uma pessoa estabelecida,
pra mim dá certo e é o jeito que é saudável pra mim e é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas desde o começo, assim, desde que a gente resolveu, eu e a Carol, sair da onde a gente trabalhava pra criar conteúdo, nenhuma de nós duas somos planejadoras, assim. Então a gente sempre foi muito, a gente brinca freestyle, assim. Dá vontade, a gente faz. Entendi. Sabe? E você sempre se sentiu muito à vontade, sendo, eu vou botar um bem entre aspas aqui, só você. Você é você Sim. E ponto, sem assim um protocolo, sem criar, mas eu sinto muita autenticidade no seu conteúdo. Mas tem alguma parte que você protege do público? Muitas. Eu acho que assim, eu me exponho bastante na internet, mas eu só exponho o que eu quero, sabe? Tem 1 milhão de coisas que passam na minha cabeça, que acontecem na minha vida, profissionalmente, pessoalmente, que não estão na internet. Então, assim, não é que é calculado, mas eu acho que é saudável você proteger, né? Tipo assim, eu não vivo uma vida... Eu não vivo um reality show na internet. Eu vivo a minha vida e eu vou compartilhar com as pessoas que... Pô, eu não conheço, são pessoas que eu não conheço, mas eu sinto que de alguma forma eu conheço e elas me conhecem muito, eu vou compartilhar o que eu quero compartilhar. E quando eu não tô afim, e eu acho que criar esse tipo de relação com o público, que é um pouco educar o público, assim, porque, né, porque o público, enfim, o público também é uma coisa generalizada, porque é todo mundo, né? Mas tem gente que é muito acostumada com quero mais, você tá aí pra me entreter, me dá mais. Então você vai educando o seu público e aí, ele entende e respeita, assim, quando você some, ou quando você, sabe, não tá afim, ou mesmo tipo de assunto que tem coisa que as pessoas me falam assim, Mark, eu nem ia perguntar isso pra você porque eu sei que você vai odiar responder isso, sabe? As pessoas começam a te conhecer e conhecer as nuances do jeito que você gosta de aparecer na internet, assim. E isso cria uma relação mais legal, né? Uma troca mais legal com as pessoas que te seguem, pra mim, pelo menos. Mas você começou na internet muito num lugar de fã. Sim. Assim, por Backstreet, por Spice. Sim. Você fazia fansite. Eu fazia fansite quando eu era uma pequena adolescente de, sei lá, 13, 14, 15 anos. Então você entende a mentalidade do seu público. Mais ou menos, né? Porque eu acho que hoje em dia o acesso que a gente tem aos ídolos é muito diferente do que era naquela época, né? Naquela época, sei lá, começo dos anos 2000, a única coisinha que você tinha do seu ídolo era uma entrevista que saía numa revista. Você não tinha acesso nenhum, eu não tinha acesso nenhum aos Backstreet Boys, não tinha o story do cara acordando, né, nada. Então, eu acho que era uma relação de fã. Eu nunca fui fanática doida, tá? Eu nunca, dormi em fila, nunca passei perrengue pra ver os meus ídolos. Eu era uma fã, assim, saudável. Porque eu acho que, né... Mas dedicava um tempo. Dedicava um tempo, mas era um tempo... Eu era uma mini jornalistinha, assim, sabe? Fazendo os meus sites, assim. Eu tinha um interesse nessa parte, assim. Mas eu acho que aquela relação de fã, assim, é muito diferente da relação que os fãs têm hoje com... Sei lá, hoje eu vi a Taylor Swift, ela passa aqui no Stories, no Instagram, entendeu? E você ouve direto dela. Então, acho que as pessoas se sentem mais próximas, assim. Na minha época, não tinha nenhuma chance, sabe? Não tinha proximidade. Era até um pedestal, né? Exato. Era uma coisa, totalmente fora do alcance, inatingível. Os ídolos que estavam lá em outro país e você nunca ia chegar perto deles. Mas quando que você entendeu que isso era mais que um hobby? Enquanto eu tava fazendo sites, sempre foi só um hobby. Mesmo, assim. Eu fazia... Tanto que... eu levava a sério, eu me dedicava... Mas eu não ganhava nenhum dinheiro, nem era pra isso. Mas tinha acesso? Muito, era bombado o site. Se eu tivesse continuado, assim, acho que teria virado um negócio grande, assim, sabe? Mas era um hobby. Tanto que eu parei, eu me lembro o último post que eu escrevi, que até tem um site que você visita sites do passado que dá pra ver. Era eu falando assim, eu não vou mais poder atualizar porque eu acabei a escola, e agora eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida. Sabe? Aquilo nunca foi um... Só que paralelo a isso, eu tinha... Como eu fazia os layouts, eu programava esses sites... e fazia pra amigos também. Eu sempre falo que todas as minhas amigas tinham banda... E eu fazia os sites das bandas, tirava as fotos e tal. Eu criei um portfólio pra reunir esses layouts.
Porque aí eu pensei assim, bom, isso eu já sei fazer da vida, eu não queria fazer faculdade. Aí, assim, não tinha nenhum, até fiz vestibular e tal, mas não tinha nenhum curso que me, sabe? Eu falava, nossa, esse curso eu quero fazer. Aí eu falei, vou reunir aqui o que eu tenho e, acabando a escola, vou dar um tempo pensar, mas esse material eu tenho, eu sei fazer isso, eu posso tentar alguma coisa assim. E aí foi por causa desse portfólio que eu vim para São Paulo trabalhar em revista, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. E uma pessoa, que era um amigo da minha mãe na época, enxergou esse potencial em mim pelo portfólio. Então eu acho que deixou de ser hobby aí, sabe? Mas aquilo que eu fazia, o site e tal, sempre foi hobby. Assim, eu nunca pensei em profissionalizar. Você sempre falou com muita leveza sobre não ter um diploma. Sim. Qual que foi a virada que te mostrou que dava para construir uma carreira mesmo sem diploma? Foi a análise do portfólio? O que foi? Eu acho que foi entrar no mercado de trabalho e ver que eu era capaz de fazer o que era exigido de mim sem ter feito faculdade, sabe? Se uma caroneira novinha te perguntasse, sim, faço faculdade ou não? O que você diria? Cara, eu acho que depende do que ela quer fazer da vida, né? Eu acho que as profissões criativas... Eu não sei, eu acho que tem muita gente que gosta da experiência universidade, faculdade, até não só pelo que você aprende na sala de aula, mas, né, socialmente. Eu não tinha essa vontade, assim, então eu acho que para profissões criativas, se você já tem um jeito, alguma entrada no mercado, se você já tem um portfólio, se você já cria coisas, mesmo que não tenha sido, né, de forma profissional até agora, eu não faria. Mas claro que um médico vai ter que fazer uma faculdade. Claro, né? Óbvio. É isso, né? Mas você pegou uma transição muito da Capricho Impressa, por exemplo, para o conteúdo digital. Foi. O que você assim, sente de diferença na audiência? Como que era o comportamento do público? Na audiência... Bom, eu acho que a audiência é a mesma. A principal diferença é que na internet você tem uma resposta instantânea do que você acabou de postar enquanto conteúdo, né? Eu lembro que a gente fazia a revista era quinzenal e, bom, ela ia para as bancas e a gente só ia saber o que as leitoras tinham achado se elas mandassem um e-mail depois de 3 dias que ela já tivesse lido a revista. Ou, sabe assim, não tinha uma... E algumas matérias iam para o site também, e ali era instantâneo. Então é uma bússola muito mais viva, assim, né, do que as pessoas estão achando do conteúdo. Ao mesmo tempo, eu acho que na internet, principalmente falando de veículos digitais de revistas, de mídias que se aprofundam nas coisas, eu acho que o conteúdo online tende a ser muito, 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 muito mais raso. Concordo. Né? E isso... eu acho que foi se perdendo, tipo assim, eu penso, a gente criava uns editoriais de moda, por exemplo, eu já fiz nevar em estúdio, sabe assim? Sim. Tipo, eu já construí um lago pro chai suede ficar pulando na água, e é difícil ter grana e ter pra fazer isso pra internet só. Eu acho que naquela época não existia, o que ia pra internet era replicado do que a gente fazia pro impresso, assim. Hoje em dia, eu acho que até, né, se investe muito mais em internet. Naquela época mesmo, eu me lembro que a redação era grande, né, e a maior parte da equipe era da revista. E aí, a Capricho, apesar de estar dentro da Editora Abril, né, que era ainda existe, uma empresa super antiga e tradicional, a Capricho era a filhinha mais nova, moderna, descolada. Então, era meio que, tipo assim, nosso trabalho era ver o que estava acontecendo e se adiantar. E antes de eu sair, inverteu. A equipe da revista enorme foi pro site. E a equipe pequena... Entendi. Sabe? Então ficou em muito maior número, assim, a equipe digital. Mas mesmo assim era isso. Não tinha a grana que a revista tinha pra fazer um puta ensaio de moda. Então isso, assim, me incomoda um pouco... Eu acho, você perguntou da diferença do público, mas agora eu tô falando da diferença de conteúdo, né? Eu sinto falta, assim, eu era muito, muito leitora de revista e eu sinto falta de matérias mais aprofundadas, de investigação mesmo, sabe? Mas você sabe, a Lela Brandão, muito minha amiga, e ela falou que ela só criou o podcast
Porque ela não aguentava mais fazer conteúdo de 30 segundos. Então. Eu pro YouTube, a gente faz vídeo... Bom, o Sim Chef mesmo, é um vídeo, é um longa-metragem, né? Ele tem 1h30, 1h40 às vezes. Sim. Eu, assim... E mesmo no Instagram, eu nunca fui muito... Claro que eu tenho a crítica gastronômica em 30 segundos, que é um conteúdo, né, super rápido, mas eu tendo a postar vídeos mais longos. Eu não corto... Assim, o meu lance eu não corto coisas que eu tô falando só pra caber nos 30, sabe? No vídeo curto. Porque eu acho que, isso é uma pena, assim, sabe? Tipo, faz parte do raciocínio aqui, eu não vou me editar só por causa do tempo. Eu posso me editar porque, não fez sentido, deixa eu melhorar aqui. Mas por causa do tempo, pra caber, isso é uma coisa que hoje em dia eu só faço com muito custo por publicidade. Sim. E faço brava. Entendi. Sabe? Que fala, não, tem que ter 1 minuto e meio. E tem 1 minuto e 45. Aí você pergunta, por quê, meu Deus? Não tenho mais nada pra cortar, sabe? Não, porque diz que 1 minuto e meio é assim que performa, não sei o quê. Eu, assim... Mas no meu conteúdo, assim, orgânico, eu não corto nada só por causa do tempo. Você e a Carol têm um traço muito forte de construção de comunidade fiel. Sim. Que dica você daria para quem quer construir uma comunidade? Seja verdadeira com a sua comunidade. Sim, ponto. Mas, por exemplo, você nutre isso... Assim, Telegram, quais são as ferramentas que você usa? Cara, eu acho que não tenho Telegram, eu tenho canal de transmissão no Instagram, tem uma coisa que eu acho que faz a comunidade se sentir muito ouvida sempre, assim, que elas dizem que gostam, que a gente, de 2 em 2 anos, 1 ano em 1 ano e meio, a gente faz uma puta pesquisa, assim, um Google Forms, que ela vai contar a vida dela. Tipo, assim, aí tem perguntas desde, você vê mais o Instagram no celular, no computador, você assiste YouTube onde tal, até tipo, qual é o seu sonho no momento? O que você quer? Ou o que você quer ver da gente, sabe? E, nossa, e você vê assim, aí, sei lá, 10 mil pessoas respondem, e aí você vê, as pessoas abrem o coração, assim, eu acho que cria, elas serem ouvidas, né, cria uma sensação de troca mesmo, porque às vezes a gente fica falando e parece que é um monólogo, né? Sim. Então, e não é um monólogo, as pessoas estão ouvindo e estão respondendo. Então, responder DM, por exemplo. Eu direto, assim, eu leio todas as DMs, não respondo todas, porque senão eu faria isso o dia inteiro. Mas trocar ideia por DM, no privado, sabe? Eu acho que isso vai nutrindo essa conexão e não tratar a audiência igual idiota. Isso, pra mim, é o básico, assim, sabe? Não achar que elas não vão entender, ou que elas são burras, ou tirar de palhaça, sabe? Isso é o fim. Mas eu acho que os pilares, muito da comunidade de vocês, é muito afeto, coerência. Sim. Vocês também trabalham muito no pilar da confiança. Teve algum momento que vocês acharam que não ia escalar? Eu acho que teve alguns momentos em que a gente se questionou do tipo... Tá todo mundo fazendo de um outro jeito. E a gente tá fazendo de um jeito que a gente acha que é o certo ou que é o que vai ser confortável pra gente. Será que a gente não devia fazer daquele outro jeito? Porque olha, essa pessoa, ela tá crescendo muito mais no YouTube. Isso mais lá no começo. Há muito tempo, assim, a gente já não tem mais essa preocupação. Até porque eu acho que o nosso objetivo não é crescer mais. Sabe? Tipo assim, mesmo. Mas... No fim, a nossa resposta interna sempre foi, não, vamos continuar fazendo como a gente tá fazendo, sabe? E se for pra crescer menos, a gente vai crescer menos, não tem problema. Eu acho que, escalar em número, assim, a gente vê, né, eu sempre bati nessa tecla que não era o mais importante. Eu acho que é um discurso que vem crescendo. Não adianta você ter 50 milhões de seguidores se tu mente pra tua comunidade, pro teu público. Não adianta você ter 50 milhões de seguidores e aí você vende uma caneca e vende 2 porque ninguém acredita no que você fala, sabe? Não adianta. Então, é isso, não adianta só ficar pensando em crescer. Nunca foi nosso foco. Eu acho que por isso a gente conseguiu respeitar mesmo o que a gente queria fazer, sabe? E não ficar tipo, vamos fazer o que tá todo mundo fazendo. E na EA vocês estão juntas? Estamos juntas, sim. E o que vocês fazem lá? O que as pessoas podem buscar para te contratar? Então, na verdade, assim, a EA é a nossa, né? A EA Produções é a nossa empresa. A gente era uma empresa que começou para administrar a carreira da Carol, né? Como eu disse, eu ficava atrás das câmeras, então eu fazia tudo que um agente faz. Eu fazia comercial, editava vídeo, fotografava, filmava, fazia tudo que era bastidores. Aí veio a pandemia.
E a gente se separou fisicamente, então não dava mais pra gravar juntas, não dava mais pra fazer nada disso. A Carol teve que aprender a se virar, a botar uma câmera e gravar, que era uma coisa que eu fazia. E eu, em casa sozinha, pra não ficar doida, comecei a gravar conteúdo eu, sozinha. Então, a EA, ela foi se transformando em outra coisa, né? Antes ela era uma coisa... Hoje em dia, eu diria que procuram a gente... É uma empresa que a gente tem pra administrar as nossas carreiras. Tá. Ponto. Então, assim, a gente não presta consultoria, assim, não que não possa, mas não é o nosso foco, sabe? É a nossa empresa que a gente nunca teve agência, nunca fomos agenciadas por ninguém que não... A gente tem uma pessoa que a gente treinou pra fazer o nosso comercial, que era eu antes que fazia. Então, a EA existe pra administrar a minha carreira e da Carol, e a gente cria conteúdo juntas e também separadas hoje em dia, mas tudo passa pelas duas, assim, sabe? Os publis que a Carol vai fazer, os que eu vou fazer, um projeto que a gente vai vender, as ideias de conteúdo, tudo passa pelas duas. Então, vocês são sócias? Sim. Assim, de tudo? Sócias de tudo. E rola, por exemplo, às vezes, alguma falar, não, isso não é a sua cara. Super. Sim. Sim. Esse conteúdo, o jeito Mac de ser não é assim. Não é às vezes assim. ela te ensina... Até Não, eu acho ela que... Ela é sua audiência também, ela é minha né? audiência, né? Eu acho que a gente é tão... não sei, eu não quero ficar também puxando o nosso próprio saco, né? Imagina! Mas eu acho que a gente é tão, tipo, verdadeira com quem a gente é, que eu acho que isso nunca aconteceria. Mas a gente se consulta para, tipo assim, pô, recebi um orçamento aqui, o que você acha? Você acha que dá pra fazer assim? Você acha que dá pra fazer assado? Aí, puta, não acho nada a ver, melhor não fazer, sabe? Mas, assim... Eu acho que a gente se conhece tão bem há tanto tempo e como a gente construiu o negócio juntas, a gente facilmente fala uma pela outra. Eu não preciso consultá-la pra falar por ela e ela não precisa me consultar pra falar por mim, que a gente consegue se respeitar, assim. Mas tudo, assim, a gente se consulta o tempo todo, sabe? Legal. Vocês já foram cotadas pra fazer bets? Todo dia. Jura por Deus? No Instagram, todo dia. Eu não sei, eu fico na dúvida, assim, eu nunca recebi um e-mail sério de uma bet... Eu nem sei quais são as bets, mas tipo, DM no Instagram, todo dia tem. Estou aqui do site tal, gostaria... Só assim. Não, porque eu fico pensando, eu falo, vocês como sócias, eu imagino a cara de vocês. Não, mas eu acho que nem chegaria na gente, sabe? Tipo assim, porque a pessoa... Quer dizer, pode chegar se a pessoa não fizer uma micro pesquisa antes, mas é só ela entrar no nosso Instagram que ela vai ver que assim... Nada a ver. Tem a menor chance. E o que você acha que mais mudou de dentro pra fora depois que você foi pra frente das câmeras? Bom, eu acho que assim, quando a gente saiu da Capricho, foi porque a gente queria usar mais a Carol, a voz dela, em vez de ser a voz da revista. E aí, por muito tempo, enquanto eu estava atrás das câmeras, de alguma forma, eu era a voz da Carol também, né? O que a gente criava juntas, apesar de ela estar na frente da câmera, a gente criava juntas. Então, eu acho que quando eu passei pra frente da câmera, eu acho que deu uma... Agora eu posso ser a minha voz individualmente. Ainda que estejamos juntas. Então, assim, eu e a Carol somos muito parecidas em valores, e é por isso que a gente se dá tão bem, mas a gente tem a personalidade muito diferente, gostos muito diferentes, sabe? Então agora eu consigo expressar mais isso e botar mais pra fora. Mas é curioso você falar isso porque... Assim, você é uma pessoa que... Você tem a sua autenticidade, por exemplo, o seu cabelo, a sua make. E engraçado que você encontrou a sua própria voz quando você foi pra frente das câmeras. Foi. Não era muito natural pra mim estar na frente das câmeras, assim. Eu lembro... Eu tinha uma certa... Eu gostava muito de estar atrás, essa é a realidade, sabe? E ainda gosto, porque eu ainda fico atrás. A gente ainda grava muita coisa juntas e eu que fico atrás, gravando e edito e tal. Eu gosto muito dessa parte. Então eu tinha meio assim, tipo, não vou pra frente pra fazer o quê, sabe? E aí foi assim, quando eu fui mesmo, foi uma questão de sobrevivência mental, assim. E aí eu comecei a gostar, sabe assim? Eu comecei a gostar, Você teve que aprender novas habilidades? Eu acho que eu tive que aprender a me sentir, que é uma coisa que vem com a prática, a me sentir mais à vontade, sabe? Mas novas habilidades também, porque até aquele momento o meu Instagram era um Instagram pessoal, né? Tipo, as pessoas já me seguiam, porque já me viam no canal de vez em quando eu aparecia e tal, mas era um Instagram pessoal, eu não tinha nenhuma
aspiração, assim, tipo, não fazia publicidade, não postava profissionalmente. Então, mas eu já tinha essas habilidades por causa da Carol, né, do que a gente fazia juntas. Então, eu acho que o que eu tive que aprender mesmo foi a insistir pra eu conseguir me sentir mais à vontade. Porque é isso, é um treino, né? É um treino. Você é conhecida muito pela sua sinceridade. Sim. É aquele, qual é o seu maior defeito? Eu sou muito sincera. Como que você descobre o que vale a pena dizer publicamente e o que é melhor deixar para offline? Nossa, olha, é uma pergunta difícil, mas eu acho que você consegue, com o tempo, meio que antecipar qual vai ser a resposta do público para uma coisa que você está falando. Não, assim, a resposta generalizada. Claro que vai ter, né, tem nuances e diferenças, assim. Mas eu acho que, quando eu penso em postar alguma coisa, aí eu antecipo a resposta e penso, eu quero lidar, vai me encher o saco? Eu vou ficar irritada? Sim. De ficar vendo as respostas das pessoas? Se eu sinto que sim, aí eu não posto. Sabe? Então é meio que assim, tipo, eu vou conseguir lidar tranquilamente, porque vai ter o retorno, e é por isso que você tá postando na internet, né? Senão você vai no espelho e fala sozinha. Sim, total. Você tá postando... É um retorno que eu quero? Não. Vão dar pitaco demais, eu vou ficar irritada? Não, aí eu não posto. Acho que é o meu termômetro esse. Você é boa em impor limites. Você fala disso. Sim. Principalmente após fim de relacionamento. Sim. Você fala muito... O que mudou em você depois que você aprendeu a dizer não? Eu nunca não... Pra mim... Isso é natural. É natural. Eu tenho que aprender a dizer sim. A minha dificuldade é dizer sim. Juro. Tipo assim, eu tive que... Tanto que teve um ano que eu falei, esse ano eu vou fazer o ano do sim. Em que eu vou falar sim pra tudo. Porque a minha resposta sempre é não, inicialmente. Eu tenho ficado mais flexível com o tempo, mas se você me fala assim, vamos num bar? Não. Não, porque... Aí depois eu penso e falo, não, pode ser legal, sabe? De bate pronto, a minha resposta é sempre não. Você porque não tem medo de desagradar? Nossa, nenhum. Eu gosto um pouco até de desagradar. Eu gosto de causar um desconfortinho, assim, sabe? Tipo, não, nenhum medo. Claro que assim, né, eu não sou também uma sem noção que vai fazer qualquer coisa querendo desagradar, mas eu acho que se eu tô sendo verdadeira com o que eu penso, se isso desagradar, paciência. Você fala muito não pra cliente? Muito mais do que sim. Muito mais, infinitamente mais. De que tipo? De qualquer tipo, desde tipo assim, acho um assunto chato, sei lá, vai receber um orçamento de seguro de carro. Eu tenho seguro de carro, eu uso. Chato, não quero, sabe? Até, o produto não tem nada a ver comigo, até nesse momento não, agora eu tô mais focada em fazer só coisa de gastronomia, ou, não vai dar pra testar o produto antes, então não rola. Todos os tipos, assim, muitos tipos, tipo, não tem interesse. Não fico me explicando muito, sabe? Mas eu falo não, nossa, muito mais do que falo sim. Senão eu estaria fazendo publi todo dia, o dia todo, assim. E você faz bastante. Eu faço bastante, mas muito menos do que eu... Do que chega. Poderia, muito menos do que chega. Muito menos do que eu poderia fazer. Mas legal você sempre colocar a sua opinião e a sua autenticidade acima... Sim. Do ganho monetário extraordinário. Não tenho como. Eu não sei fazer de outro jeito, assim, sinceramente. Eu me sentiria muito mal, assim. Eu acho que eu também falo de um lugar privilegiado em que eu já ganhei muito dinheiro. E já conquistei as coisas que eu queria, já moro bem, já tenho meu carrinho, já, sabe assim? Já faço minhas viagens que eu quero. Mas mesmo assim, no começo, quando eu não tinha dinheiro nenhum, estava endividada, também era muito difícil pra mim fazer uma coisa só pelo dinheiro. Se não tivesse, assim, se fosse uma coisa nada a ver, não conseguia. Mesmo que fosse um bom pagamento, sabe? Você faz vídeos muito longos. Faço. De recebidos? De recebidos. É um fenômeno. O último teve 2h30, sei lá. É um 3 fenômeno horas. De audiência. É um fenômeno. O que você acha que prende tanto a sua audiência numa época de imediatismo? Sim. O que prende a audiência com você? Eu acho que a gente é muito legal, eu não sei também. Eu acho que, assim, as pessoas dizem pra gente, né? Eu recebi, eu boto na TV e vou lavar louça. E vou passar minha roupa, e vou fazer minha faxina. Eu acho que é uma companhia, sabe? Na minha casa, por exemplo, eu boto série. E fica lá, eu falo, eu sou o ambiente da minha casa. Eu acho que as pessoas, como a gente começou há muito tempo, eu acho que grande parte do público cresceu com a gente.
Uhum. Eu encontro direto, tipo, hoje eu fui na farmácia comprar um remédio, a mulher da farmácia falou, ai, Maqui, não vou poder fingir e tal. Nossa, eu te acompanho desde que eu tinha 18 anos de idade, quando eu tava na faculdade. Eu falei, quantos anos você tem? 28. Tipo, sabe, elas cresceram com a gente. Uhum. Então eu acho que tem essa conexão de tipo, somos amigas. Sim. A gente tá na sala com as nossas amigas. Mas também eu acho que o formato longo vai voltar, assim... Eu sinto que tá todo mundo cansado do formato curto, blá, 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 blá. Então eu acho que essas coisas mais longas, profundas, de você não ter pressa de fazer o conteúdo, eu acho que também tem isso, sabe? Porque a nossa audiência no YouTube já foi muito maior do que ela é hoje. Era muito, assim. Eu lembro que era tipo... A gente postava um vídeo, a média era assim, em 1 hora tinha 10 mil views na primeira hora. Hoje em dia tem 10 mil views, assim, nas primeiras 4 horas, sabe? Mas já tá voltando. Antes era tipo 5 mil, sabe? Ela deu uma baixada, teve um período que foi muito baixo e hoje em dia tá voltando. Então eu acho que porque a gente nunca largou o YouTube, é uma comunidade que é muito estranho, porque parece diferente da do Instagram, assim. Até os comentários são diferentes, sabe? Então eu acho que tem tudo isso. As pessoas estão cansadas do formato curto, eu acho que é uma companhia que a gente tá ali há anos e a pessoa tá acostumada. E eu acho que a gente é legal, divertida. A Beta Boechat, eu entrevistei ela outro dia, e ela falou que ela acha que esses movimentos são muito pendulares. Então, assim, que as pessoas... que vai e vem. É quase uma resposta, né? Exato, que as pessoas querem o imediatismo, depois se cansam. Você acredita nisso também na internet como um todo? Eu acho que sim, sabe? Porque eu acho que é tão... As coisas ficam tão saturadas na internet. É desesperadoras. Eu nem tenho TikTok, eu nunca baixei o aplicativo do TikTok, por exemplo. Mas... mesmo assim, eu sei o que acontece no TikTok, sabe assim? Tipo assim, você entra, essas últimas semanas, você entrava em qualquer lugar, tava lá, Bebê Reborn e Labubu. O que Bebê Reborn e Labubu quer dizer sobre todo mundo falando da mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo dia. Então eu acho que fica tão saturado que as pessoas ficam, tipo... Às vezes minha cabeça parece que vai explodir, assim. Eu não aguento mais ouvir a mesma música, sabe? Então eu acho, sim, que é um movimento... Todo movimento que vem depois é uma resposta ao que acabou de acontecer, assim, sabe? Então satura aqui, daqui a pouco vai saturar o vídeo longo, aí todo mundo vai querer o curto de novo, até inventarem um outro formato, sei lá. Mas eu acho, sim, que é cíclico, né? Mas, E assim, você não acha que às vezes a audiência do YouTube é um pouco mais ríspida? Nossa, não. Não? Não. Você não acha que é meio vibes Twitter? Nossa, não, de jeito nenhum. Você acha que não? Nossa, não. A de vocês é carinhosa? Super. Ai, que delícia. Tipo, comentários longos, assim, sabe? Ai, que amor. Não. Eu acho que até, tipo... Eu acho que é diferente nesse sentido, assim, delas... Como elas estão ali vendo um vídeo longo, elas pensam mais antes de falar, sabe? Não é uma coisa, tipo, vou falar qualquer coisa. Nossa, zero. Você tá no Twitter? Não mais. Não. Não. Pela sua saúde mental? Não, pela minha saúde mental e porque Deus me livre está no lugar do Elon Musk, né? Mas primeiro eu tinha parado radicalmente. Eu amava o Twitter, amava muito. Eu achava a rede social mais legal. Aí começou a virar um negócio que insalubre. Aí eu diminui muito a postagem, mas ainda entrava pra ver, assim. E aí quando desandou tudo, aí eu simplesmente deletei e saí de lá. Mas era um bueiro, né? Deve ser ainda, não sei, eu nunca mais... José está lá, eu não estou. Tá pior? Então, nossa, eu me lembro uma vez que eu postei um negócio numa época de Olimpíadas, nem na última, na penúltima, assim, que eu tava vendo um jogo de vôlei, era vôlei de praia, eu acho, ou vôlei normal, sei lá, enfim. E aí tava aquela cena da rede, assim, e um close da mulher esperando era um vôlei feminino, assim. E aí eu comentei assim, nossa, seria mó legal se uma dessas jogadoras tivesse o sovaco peludo. Isso. A minha vida... acabou, assim, né? A minha vida não, né? A minha vida continuou. Mas, você não imagina o que aconteceu comigo naquele dia. Você tá brincando? Não, assim, não tinha controle, você não tem controle. O meu maior medo, juro pra você, Thaís, é viralizar. Eu tenho pavor. Porque vai vir uma galera que não tem contexto sobre mim, não me conhece, vai chegar e vai causar, não quero. E no Twitter é isso, você não tava falando só com a sua comunidade, né?
Tipo, uma pessoa deu retweet, já era, você perde o controle daquilo. E aí, nossa, teve um ano novo, um 1º de janeiro que eu acordei com um twitteiro de direita lá, me expondo. 1º de janeiro, eu tava, sabe assim, aí eu falei, não, Twitter realmente... Nossa. Não rola mais. E aí eu saí, assim, mas eu acho o YouTube, juro, o oposto do Twitter. Me conta da série Sim, Chefe. Pandemia, meio pós-pandemia, assim, 2021, 2022, crise existencial eu estava. Muito por causa da pandemia, eu acho, e porque eu estava muito tempo sozinha em casa e pensando assim, meu, não quero mais criar conteúdo, não quero mais, não tá fazendo sentido, o que eu tô fazendo, sabe? Tava numa crise, assim. Só que sem saber o que eu queria mudar, o que era que eu queria fazer e tal. Sempre cozinhei em casa, assim, tipo, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer desde adolescente, mas fico com os amigos, essas coisas. E aí eu estava lá pós-pandemia, assisti The Bear, a série, e aí eu assisti The Bear e falei, meu Deus do céu, acho que eu quero virar cozinheira. Não, para tudo, gente. Você viu aquela série? Eu sei. E você pensou, é isso que eu quero pra mim. Exatamente. Aquele ambiente tóxico. Insalubre, horroroso, calor. Foi. Aquele povo brigando, batendo boca. Foi. Mas ao mesmo tempo eles estavam fazendo coisas tão lindas. E quando a personagem da... eu conheci a atriz até, a Tina, que é a que já trabalhava lá. Quando ela come a comida do Carmy e ela fecha o olho assim, eu falo, mano, isso é muito foda. Fazer comida é um bagulho muito foda. Mas, enfim, aí eu lembro que eu comentei isso nos stories, postei, falei, gente, vocês já assistiram essa série? Sim, que assisti essa série, eu tô pensando em virar cozinheira, ferrou. Tipo, meio desabafando, brincando, mas tinha um fundo de verdade. E aí o bando de cozinheiros que me segue falou, não faça isso com a sua vida. Tipo essa reação que você teve. Uhum. Não faça, porque cozinheiro assiste The Bear e vai ter uma crise de ansiedade, né? Eu fiquei com tesão, mas enfim. Pelo Jeremy, mas também pela cozinha. Uhum. E aí eu falei, tá, bom, eu construí muita coisa até aqui, não vou abandonar tudo também e começar do zero num outro negócio. Como é que eu posso juntar as duas coisas? Aí eu pensei, será que alguém me deixaria... E, tipo assim, trabalhar numa cozinha, que seja por um dia. E foi assim. E aí eu comecei, tipo, com pessoas que eu conhecia, que tinham restaurantes. Falei, tem uma ideia aqui, será que posso ir? E foi assim que começou. E aí, porque eu queria ir pra aprender, né? Tanto que eu vou realmente trabalhar. A hora que me falam pra chegar, eu chego, eu fico até o fim, eu lavo o chão, eu faço tudo que um cozinheiro faria. Gente, a Mac faz mesmo, tá? Meu namorado é dono de um restaurante, o Quinto. E ele fala, a Mac bota a mão na massa. Sim, porque é pra isso que eu tô indo, entendeu? Uhum. É como se eu fizesse um curso em cada restaurante que eu tô. Então eu aprendo na conversa com os donos do restaurante antes, assim, eu aprendo toda a história, como eles chegaram até ali, a parte administrativa e tal. E quando eu tô na cozinha, eu tô ali pra aprender, sabe? Claro que hoje eu já acho que um dia é pouco. Né? No começo eu aprendia muito. Hoje, como eu já acumulei assim, algum aprendizado, um dia numa cozinha profissional é pouco. Assim, você teria que ficar pelo menos 1 semana, 2 semanas para realmente entrar ali no ritmo. Mas, de qualquer forma, é isso, é um jeito de eu aprender. E aí, assim, dei a sorte das pessoas gostarem muito. E dos restaurantes me deixarem ir, assim, se abrirem. Aí começaram a me convidar. Você não quer vir aqui cozinhar e tal? E hoje em dia é a coisa que eu mais, assim, é o conteúdo que eu mais gosto de fazer. Eu amo. Hoje você se encontrou muito na gastronomia. Eu me encontrei muito na gastronomia e tanto que no começo desse ano, assim, eu falei, esse ano eu vou focar em gastronomia e viagem. Eu não vou ficar fazendo publi de um monte de coisa. Eu quero focar nesses 2 pilares, assim, e é o que eu tô tentando, assim, fazer essa transição sutil, assim, porque eu falo de tudo, né, famosa influenciadora de lifestyle, né, sobre tudo que acontece na minha vida, mas esses são os 2, quando alguém me pergunta, você é influenciadora de quê? Eu falo de tudo, mas principalmente gastronomia e viagem, que são as 2 coisas que eu mais gosto de fazer e de produzir conteúdo sobre. Então, e aí o meu plano é cada vez mais ir pra gastronomia de outras formas, assim, sabe? Fazer é isso, eu já decidi que eu não vou largar tudo que eu construí até aqui, porque em algum momento eu tava assim, eu vou largar tudo, sumir e ir trabalhar numa cozinha, sabe?
Agora eu já desisti disso. Mas agora eu tô tentando fazer uma transição um pouco mais sutil e de unir as duas coisas, porque eu também quero ter coisas offline um pouco, sabe? Pra não ficar só na internet o dia inteiro, só no celular o dia inteiro. Então esse é o plano no momento. O plano, porque não tem plano nenhum, mas é a vontade no momento. Que outra paixão você quer transformar em conteúdo, assim? Tem algum outro Além de projeto? viagem e gastronomia? Não, assim, pode até ser dentro desses. Alguma paixão, por exemplo, viagem. Algum estilo que você pensa de programa em criar? Olha, tem uma vertente do nosso conteúdo que tem até a ver com os recebidos, que é o de fomentar pequenas empreendedoras, né? Legal. Que foi uma coisa que a gente começou... Sinceramente, assim, a gente faz recebidos há muitos anos e teve um ano, no final do ano, em dezembro, que tinha muita caixa pra abrir. E a gente não tava afim. Assim, a gente tava tipo, a gente vai demorar muito tempo aqui, não estamos afim. Aí a gente falou, já sei, vamos abrir só das pequenas marcas? Porque o Recebidos era isso, né? Uma coisa que só as marcas grandes mandavam as coisas, e aí começou a fulana, a seguidora tal tem uma marca de vela, e mandava vela. Tem uma marca de pano de prata, e mandava. Então começou a ter esse movimento, assim. E chegou um momento em que a gente tinha muita coisa de pequenas marcas, e aí a gente fez isso. Nesse dia que a gente tava com preguiça, a gente abriu só as pequenas marcas, tirou todas as grandes. E aí acabou virando uma tradição que todo recebido de final de ano são só pequenas marcas. E isso que começou lá pra poupar tempo pra gente, o último recebido de pequenas marcas teve 2h30. Uhum. Porque era que aí virou muita marca. E isso é uma coisa que a gente quer transformar em outra coisa. Legal. Que a gente tá com planos nesse momento, assim, de unir essas pessoas... E, enfim, não posso falar o que é ainda, mas transformar em conteúdo e transformar numa coisa mais palpável também. Você acha que hoje YouTube é um lugar que ainda dá pra começar? Eu sempre aconselho a não. Não, legal. Mas eu acho muito difícil crescer no YouTube. Porque é isso, assim, eu acho muito difícil crescer no YouTube. Eu vejo muita gente... Hoje em dia, né? Eu vejo muita gente que é muito grande no Instagram tentando ir pro YouTube e não cresce. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tô falando de crescimento de assinante, eu acho que o comportamento de ver YouTube hoje é muito diferente. Eu acho que as pessoas não necessariamente se inscrevem no canal para assistir, né? Muita gente assiste na TV e tal. Então, eu acho que as pessoas acompanham o YouTube de uma forma diferente. Mas eu acho que eu sinto que ainda é o lugar da internet para criar conteúdo mais puro, mais conteúdão orgânico. Então ainda é muito legal, mas se eu diria para alguém começar lá hoje, eu acho que depende do que a pessoa quer. Se ela quer crescer muito, acho muito difícil. Se ela quer criar um nicho, se ela tem uma coisa muito interessante para falar e vai, né, conseguir criar uma comunidade ainda que pequena, mas engajada e tal, super. Sabe, eu acho que depende da prioridade da pessoa, assim. Mas canal de milhões de assinantes, hoje em dia, eu acho que Acho que só se você for um fenômeno viralizado e tal, mas aí também não é tão interessante, eu acho muito difícil. Não, e até porque os muito grandes, curiosamente, meio que pararam, né? Tipo, o Whindersson, exato. Felipe Neto, esse povo assim, eu vejo que eles continuam enriquecendo de alguma forma, mas não postam mais. Eu acho que o YouTube, assim como o Instagram, na verdade qualquer rede social, adoeceu muita gente, né? Essa cobrança de tipo, tem que postar tantos dias. A gente foi, por muito tempo, tinha encontros no YouTube, assim, com uma gerente de conta pra falar pra gente, o melhor jeito de postar é esse, a política no momento é essa. E isso era uma coisa que era uma cobrança que eu acho que muitos youtubers sentiam e a gente sempre teve a paz de espírito de ignorar, do tipo assim, não, tem que postar X vezes por semana pra dar certo, sabe? Então eu acho que adoeceu muita gente de produzir conteúdo quando não tava afim de produzir conteúdo e produzir conteúdo, eu entendo, trabalho é isso, né? Às vezes você não tá afim de trabalhar e você trabalha, claro. na nossa profissão também, mas... Não é simplesmente entregar um relatório, né? Você produzir um conteúdo e botar ele na internet, você vai receber um monte de coisa de volta. E se você não tiver um momento bom pra lidar com isso, vai ser uma merda. Então eu acho que adoeceu muita gente. Assim, essa galera de milhões e milhões e milhões de assinantes, acho que foi, tipo, perdendo um pouco... Você vai perdendo um pouco quem você é. Se você não tomar cuidado, você vai perdendo, né, o prazer, enfim, e eu a acho liberdade. Que na internet tem uma coisa também que...
como a gente estava falando de fã, de comportamento, as pessoas podem te botar num pedestal. Podem te tirar dali em 2 segundos e te destruir. Sim, pode. Também, mas eu acho que isso é muito... Deve ser uma zona muito confusa emocionalmente. Eu acho que é muita terapia para você se fortalecer, assim, para você entender quem você... Porque acho que quando você entende quem você é e o que você tá fazendo, meio que é difícil de te botarem no pedestal e te destruírem também, sabe? Uhum. Então eu acho que, mas é um trabalho mental e psicológico que eu acho que nem todo mundo tá disposto a fazer, ou nem todo mundo acha que precisa, assim, e que é muito necessário para você lidar com um monte de gente que você não conhece dando opinião sobre a sua vida, né? Você faz terapia? Óbvio, claro. Não, eu não acho legal a gente falar. É absolutamente necessário, sim. Eu também acho. Eu pergunto muito no meu curso, se você fosse começar do zero. Sim. O que você faria até de graça? Até de graça? Outra profissão, você diz? Pode ser relacionado ou assim... Nossa, que pergunta difícil. As pessoas têm a resposta fácil, assim? Eu não pergunto pra todo mundo. Não? Não. Eu acho que o que eu faria até de graça, se eu fosse começar do zero, eu acho que nada. Porque quando a gente tá começando... Com 40 anos, acho que nada. Eu acho que nada. Porque quando a gente tá começando, muitas vezes a gente não monetiza, né? É. Só que vale o investimento de ir tentando e tentando e tentando. Eu já trabalhei muito de graça, muito. Sim. É que eu não consigo pensar agora a essa altura da vida, assim. Uhum. Mas muito. Já trabalhei muito sem ganhar dinheiro. Sim. Demais. Eu acho que depende do momento de... Eu não sei. Eu acho que é difícil pra mim responder isso estando onde eu tô agora, assim. Sim, porque você é uma pessoa bem sucedida. Exato, Uhum. Mas é isso, eu já fiz muita coisa de graça, já trabalhei muito de graça quando eu achava que, tipo assim, isso aqui é o que eu quero fazer e eu preciso mostrar meu trabalho. Na internet demorou quanto tempo pra você ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, assim, que eu conseguia viver... Isso. Não apertado, acho que uns 4 anos. Foi uns 4 anos investindo. Uns 4 anos investindo endividada, assim, que tipo, quando um pagamento atrasava, eu e a Carol, a gente entrava em desespero, tipo, não ter dinheiro pra ir no mercado, sabe assim? Claro que a gente tinha, né, não tava desamparada, né, eu tinha um teto em cima da nossa cabeça e tal, mas, assim, investindo tempo, muito mais do que dinheiro, né, tempo, porque... A gente acreditava que uma hora ia dar certo, sabe? Então existe um planejamento aí, Mac? Existe um acreditar, né? Um acreditar. Existe um acreditar. Eu não tinha certeza, assim, sabe? Podia ser... A Carol sempre conta de um fatídico dia em que a gente tava nesses momentos, tipo, sem grana, já trabalhando há um tempão. Tipo, porra, não tá virando. E aí ela falou... não aguento mais, sei lá, não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Aí eu falei pra ela assim, tá bom, vamos... Porque tinha blog, a gente tinha o blog na época, né? Eu falei, então vamos deletar, a gente volta, trabalha em redação, volta, você é jornalista, eu sou designer, a gente tem como trabalhar, sabe? Aí ela falou, não, pera. E aí não foi muito tempo depois disso que a gente sentiu que tava virando, assim, sabe? Então, teve muitos momentos em que, tipo... Teria sido mais fácil voltar a trabalhar onde a gente trabalhava, sabe? Voltar a fazer o que a gente já fazia. Mas eu tinha uma intuição de que ia dar certo em algum momento. Você tinha essa certeza? Eu tinha. Assim, eu também, eu fui freelancer por muito tempo, né? Uhum. Como designer. Então eu estava muito acostumada a viver com a incerteza financeira já, sabe? Então pra mim não era uma grande... Eu já vivia com isso. Um mês eu ganhava muito mais, outro mês eu não ganhava nada. E eu ia, né, nessa onda, assim. Então eu acho que pra Carol foi muito mais difícil porque ela estava num salário há muito tempo, assim. Então eu acho que eu tinha mais resiliência de aguentar essa incerteza por mais tempo, sabe? Pensando que, tipo assim, não, a gente tá fazendo um trabalho que é legal. As pessoas falam pra gente que é legal, a gente acha que é legal. Vamos por mais um pouco, vamos insistir mais um pouco, que eu acho que pode dar alguma coisa boa aqui, sabe? Mas não era alguma coisa boa, não era tipo, pode ficar milionária. Era alguma coisa boa, posso ganhar o mesmo que eu ganhava já na redação, um salário legal, pra falar o que eu quero falar, sabe? E não ser a voz de outra coisa, de um veículo de imprensa, por exemplo.
Não, mas é muito legal você falar isso, porque você fala, cara, a audiência tá mostrando sinais, eu tô Sim. percebendo a minha voz, as pessoas estão ouvindo e gostando. Tem que ter um otimismo que o empreendedor, muitas vezes, ele é considerado meio louco, mas ele tem. Ele sim. tem um otimismo que os outros não têm ao redor. Alguém já te desencorajou? Cara, eu pessoalmente não, assim, eu sempre tive muita sorte, assim, minha família, assim, sempre foi... vai. Eu me lembro uma vez que meu pai já faleceu há muitos anos e tal, mas eu me lembro uma vez que eu tava num trabalho CLT e aí eu recebi uma proposta pra ir pra um que era meio incerto, meio frila, mas era muito mais legal. E aí eu liguei pra ele, pai, o que eu faço? Ele falou, não, vai. Depois você se preocupa com a aposentadoria, não sei o que, sabe? Então eu nunca tive pressão pra fazer faculdade, por exemplo. Então sempre foi muito, você tá sentindo que é isso que você quer fazer? Vai, sabe? Então eu, pessoalmente, nunca, assim. Sempre fui muito encorajada a, tenta. Se não der certo, aí você vai fazer outra coisa, mas tenta, sabe? Vamos falar suas redes sociais? Vamos, onde claro. Você tá? No Instagram, mac.nóbrega. E no YouTube, é EA Produções, o canal, que é o meu canal com a Carol, é lá onde sai o Sim Chef e muitos outros conteúdos que a gente posta lá há 13 anos. Então, vocês não têm um canal individual? Não. Tudo EA? Não, tudo EA. Tá. E não tem TikTok, não tem Twitter... Não. Prezando pela saúde mental. Prezando pela saúde mental, zen, só Instagram, YouTube. Adorei. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, compartilhe esse episódio, marca a gente nos stories, vota 5 estrelas caso você goste, porque pra gente isso é muito importante e pra você não custa nada. O que é sucesso pra você? Sucesso é ser dona do meu tempo. Pra mim, muito bom. Essa é a coisa mais importante, assim. Que eu já... É a coisa mais preciosa, sabe? É o que eu prezo mais, assim, Eu acho que no fim, eu fui empreender pra... Empreender é ótimo. Eu fui empreender pra isso. Eu saí de um lugar onde eu ia, que era muito legal, eu amava trabalhar em redação de revista, mas eu sentia que eu tava lá o dia inteiro, e mesmo quando eu não tinha nada pra fazer lá dentro, eu tinha que ficar lá dentro. Uhum. E eu pensava, eu podia estar fazendo 1000 outras coisas, sabe? Que fosse ir no médico, sei lá, ou podia estar criando outras coisas. Então, eu acho que eu fui empreender, eu e a Carol, pra gente ser dona do nosso tempo, assim, isso é o que eu mais prezo. Então, pra mim, é sucesso, não é milhões de reais, milhões de seguidores, nada. É eu poder fazer o que eu ir no cinema terça-feira, 3 da tarde, se eu quiser, sabe? A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Tá. Que é assim... Todo mundo comete erros profissionais. Sim. Só que tem erros que, no final das contas, ensinam mais que um MBA. Sim. Tem erro que hoje você agradece. Sim. Qual erro da sua história hoje você fala que bom que aconteceu? Teve um recente que aconteceu, 2 semanas. Eu acho que eu vou agradecer por ele no futuro. Não foi nada grave, nada assim, mas eu aceitei fazer uma publicidade de uma coisa que no fim não deu certo pra mim e eu tinha aceitado antes de testar, que é uma coisa que eu nunca faço. E quando eu percebi que não ia dar certo pra mim, eu saí fora da publicidade e tive que dar um retorno pro meu público sobre isso. E falei, saí fora da publicidade. E aí, eu acho que as pessoas estão muito carentes de um influenciador que fala a verdade, né? Infelizmente, hoje em dia. Então, a resposta foi nossa, é por isso que eu acredito em você, a sua credibilidade. Então, eu acho que foi um erro que eu perdi dinheiro, eu me indispus com a marca pra caramba, foi dor de cabeça, mas eu acho que é uma coisa que no futuro ou que vai me gerar outras coisas, sabe? Uhum. Eu acho, e acho que isso aconteceu algumas vezes ao longo da minha carreira como influenciadora, eu na frente da câmera, e também junto com a Carol, assim, da gente fazer coisas que de alguma forma a gente estava sentindo que não era pra fazer, mas vamos, faz, e depois você fala, tá vendo? Não era pra ter feito, sabe? Mas que você aprende a não fazer mais e aprende, por que não deu certo. E no fim, isso te dá mais credibilidade, é isso, te dá mais... As pessoas acreditam mais em você, porque é isso, você não tá disposta a falar e fazer qualquer coisa só porque você tá ganhando dinheiro, né? Na sua mala de viagem, um livro, um filme e um documentário, ou um TED Talk. Pode ser uma série de livros? Óbvio. Policial? Pode. É que eu gosto de ler livro policial. Você gosta de true crime? Não gosto de true crime. Não, eu gosto de ficção. Tá. Não gosto de true crime. Tem uma série de livros de uma autora que chama Tana French. É uma autora irlandesa.
incrível. É uma série, acho que são 8 livros, eu acho, sobre o departamento de polícia de Dublin. Tá. O primeiro livro chama... Puta, que eu leio sempre em inglês. Ele chama Into the Woods, eu acho que é Floresta Dentro, alguma coisa assim. Enfim, mas todos os livros, e aí os personagens vão passeando pelos livros. Tem uma série, inclusive, que é baseada nos 3 primeiros livros, chama Dublin Murders. Tá na Amazon. Enfim, essa é uma série. Um filme... eu vou falar o filme que é o meu filme preferido da vida. Óbvio, é isso que eu quero saber. Que também é policial. Que chama Sobre Meninos e Lobos. Tá. Que é um filme de 2005, eu acho. É bem antigo já tem 20 anos. E também era quando eu era adolescente, eu lia muito. Eu era expulsa direto da sala de aula porque eu tava lendo ficção, assim, quando eu não tinha interesse na aula. E eu participava de uma locadora de livros. Enfim, aí caiu na minha mão esse livro Sobre Meninos e Lobos. E aí eu li e amei o livro. E aí eu fiquei sabendo que ia ter um filme. E aí quando eu assisti o filme foi muito mágico, porque o filme era exatamente como eu tinha imaginado na minha cabeça, sabe? Os lugares e tal. E é um filme muito bom. Eu já reassisti ele algumas vezes e ele se mantém bom, assim, ótimo. Sabe? E um documentário... Ou o TED. Eu não assisto muito TED Talk, não, sabia? Eu vou de documentário. Tem um documentário que acabou de... É um documentário, uma série documental que acabou de sair a 2ª temporada, que chama O Ensaio. Tá. A primeira temporada, se você assistir, você vai ficar com muita raiva. Ai, não. Não muita raiva. O Ensaio é um documentário de um cara que chama Nathan Fielder, que é um cara... Eu até postei a minha nota pra essa 2ª temporada e eu falei, deve ser horroroso e maravilhoso viver na cabeça desse cara. Ele é completamente fora da caixinha, assim. Ele é um comediante, mas roteirista, diretor, um monte de coisa. E ele ensaia as coisas antes de fazer, porque ele é muito inseguro. Então, tipo assim, se ele vem aqui no podcast, ele teria na casa dele montado um cenário exatamente igual a esse, pra ver como ensaiar. Ele teria botado uma atriz pra fazer você, pra ver tudo que poderia dar errado. Tá, essa é a vibe dele. A primeira temporada é legal também, mas a 2ª temporada, que acabou de acabar, é incrível. Incrível. Ele tem uma teoria de que acidentes de avião, a maioria deles acontece por falta de comunicação entre o piloto e o copiloto na cabine. E aí ele vai fazer um estudo documental sobre isso, pra tentar resolver esse problema. Eu sei que parece uma brisa, mas assim, é muito interessante. É muito interessante e acabou a temporada, então ela acabou assim de um jeito incrível, então eu indicaria essa, assim, assiste, você vai gostar. Vou assistir. A primeira temporada pode pular, sinceramente. Tá, porque dá pra assistir só a 2ª? Dá, super, não tem relação uma com a outra, assim. Tá. E vai ter momentos que você vai falar, meu, o que eu tô assistindo, que merda é essa? Mas continue. Tá bom. O livro é No Bosque da Memória. No Bosque da Memória, é isso. Muito. O primeiro. E aí, todos depois são maravilhosos. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona, Mac. Obrigada. Imagina. Obrigada você pelo convite. Você é um fenômeno. Obrigada. Você diz que você é a chata mais legal que as pessoas vão conhecer, mas não é. Não, você não acha chata? Não, zero. Tá. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada a você. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção de José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Tchau.